Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu recebo muito, né? Que é uma das maiores solicitações que eu tenho, né? E eu recebo muitas mensagens assim, né? Juliana, como é que eu faço o meu bebê comer melhor? Né? É o que eu mais recebo. Ah, ele precisa comer melhor. Eu acho que ele não come bem, ele tem que comer melhor. Aí eu preciso perguntar duas coisas para vocês, né? O que é comer melhor, em primeiro momento, né? O que é comer melhor? É porque teu bebê não tá comendo em quantidade? É porque o teu bebê não tá comendo na qualidade que tu quer que ele coma, né? Ah, eu queria que ele comesse mais frutas, eu queria que ele comesse mais vegetais, eu queria que ele comesse, né, uma quantidade maior, eu queria que ele comesse carne, né? O que é? O que é esse comer melhor, né? Então, o primeiro ponto que é legal que vocês para parar para pensar, né? O que a mãe está buscando, né? Esse comer melhor. Comer melhor é muito. O comer melhor é de mãe para mãe, né? Então eu queria que vocês me mandassem isso, né? O que é o comer melhor para ti? O que tá pegando ali na tua casa, né? Ah, não, eu quero que o meu bebê coma melhor porque ele não tá comendo nada, porque ele tá comendo 2, 3 colheradas. Ah, eu quero que o meu bebê coma melhor porque ele comia muito bem frutas no início da introdução dos alimentos e aí chegou uma hora ali com 7, 8 meses e aí ele resolveu não comer mais. Ah, eu quero que meu bebê coma melhor porque ele fecha a boca toda vez que ele chora toda vez que eu coloco no cadeirote, ele fecha a boca. Ou eu só consigo dar comida pro meu bebê se tiver algum atrativo, né? Se tiver um brinquedo, se tiver o tablet, se tiver um vídeo, alguma coisa assim, né? Então eu preciso sempre que vocês me mandem o que é o comer melhor para vocês, para eu conseguir ajudar cada vez mais. E muitas vezes esse comer melhor, ele tá resumido a eu tenho dúvida do que dá. Eu não sei se eu posso dar uma fruta cítrica, eu não sei se eu posso dar o suco, eu não sei se eu posso misturar. O que eu posso misturar com o quê? Né? Então, muitas vezes o comer melhor é alguma situação específica. O que está acontecendo com vocês aí, né? Deixa eu ver algumas dúvidas aqui, ó. Olha só. Logo que inicia a introdução dos alimentos com as frutas, depois de quantas semanas posso começar a papa salgada? É Tatir, né? Isso? Então, isso é muito relativo, tá? Cada bebê tem um tempo. O que eu costumo dizer? Tem que prestar atenção no teu bebê, tá? O bebê começou a introdução dos alimentos, tem bebês que começam a aceitar logo de cara, né? Tem bebês que demoram alguns dias porque é muita novidade, porque eles se assustam, né? Eles se assustam com uma consistência nova, com sabores novos, né? Então, muitas vezes eles aceitam uma colherada, às vezes não aceitam nenhuma colherada. Então, às vezes tu tem que ficar incentivando vários dias até ele começar a comer. Por que eu tô falando isso? Porque isso que vai determinar quando tu vai começar a próxima papinha, né? Não adianta colocar um prazo assim, não, com 7 meses ele tem que começar todas as 4 refeições. Isso é uma meta, isso é um norte, uma diretriz, né, que a gente chama. Então, quando começar a papinha salgada, quando o teu bebê estiver pronto para ela. Eu gosto de começar pela fruta, né? Porque é uma recomendação que é mais fácil, é um sabor só, né? Então fica tudo mais fácil. Mas tem mães que gostam de começar pela papa salgada e não pela fruta. Também não é um problema, tá? Mas o que eu gosto de... Eu gosto de começar pela fruta porque tem menos informação envolvida. A papa salgada tem mais informação, né? E aí, geralmente assim, geralmente 1 semana, 2 semanas já dá para começar. Mas o start como é que tá o teu bebê? Ele tá sentado no cadeirote ou tá sentado à mesa tranquilo, sem choro? Ele tá indo em direção à colher? Ele tá demonstrando que ele tá interessado naquilo, né? Ele tá mostrando interesse naquilo? Aí ele tá pronto para ir para a próxima etapa, entendeu? Não adianta ficar ali, ai meu Deus, eu preciso cumprir, né? Eu preciso chegar lá, eu preciso dar muitas refeições. Não, alimentação complementar é um complemento do leite materno. Então, continua amamentando, né? Ou continua dando a fórmula e vai incentivando. Mas eu te digo assim, 2 semanas, assim, é uma meta boa, tá? Geralmente eles chegam lá em 2 semanas, tá? Mas vai dependendo do teu bebê. Vamos ver quem que te mandou mais alguma coisa aqui. Meu bebê tá comendo a pré-janta na escolinha. Devo oferecer o jantar em casa também?
Ou a pré-janta já é o suficiente? Bebê de 8 meses, mama no peito à noite. Vatusa. Oi, Vá, tudo bem? Então, depende muito da alimentação da escolinha, tá? Tem que combinar com eles. Se a pré-janta tem... se eles têm um cardápio diferenciado para os bebês, tá? Para os menores de 1 ano, que realmente é uma pré-janta completa, né? Comida de verdade, né? Porque a gente tem nas escolas infantis, alguns dias tu tem pré-janta que é comida e alguns dias tem lanche, né? Então, geralmente, o nutricionista ele faz um cardápio diferenciado para os bebês, para menores de 1 ano. Se tu conversar com a Nutri, né, da escola, e ou ela já deve ter te mandado esse cardápio, tu vê que ele cumpre, né, os 4 grupos de alimentos. Então, a leguminosa, né, os feijões, o cereal, né, o carboidrato que vai dar energia, a proteína, a carne e um legume, pelo menos, se ele cumpre isso, se todo dia é uma comidinha mesmo, tu pode deixar para janta na escola, não tem problema, tá? Agora, se é uma sopinha, uma canjinha, é uma coisa mais ralinha, é tudo unhinha, entendeu? É legal dar a tua jantinha em casa, sabe? Não tem problema ele fazer um lanche, por exemplo. Não lanche, não digo, né, coisas de lanche para criança. Não tem problema se for uma sopinha, por exemplo, na escola, ele comer naquele momento, mas ela não vai completar os nutrientes que ele precisa. Então é legal ele fazer a jantinha de novo em casa, tá? Mas se for uma jantinha completa, pode ser a pré-janta e daí tu dá uma mamar de noite. Então vai depender muito da rotina da escola, tá bom? Vamos ver lá quem tem mais aí. Meu bebê tem 6 meses, a Thaís. Toma mamadeira de fórmula pela manhã. 9 horas come uma frutinha, 11h30 almoça. À tarde minha sogra insiste em dar fórmula em torno de 14 anos. É necessário ou só frutinha à tarde às 19? Então, Thaís, na verdade a gente fala muito, né, do horário da fruta durante a tarde, tá? Mas só a fruta, ela não vai suprir toda a necessidade. A tarde é muito comprida, né? Então, geralmente tem um horário que vai ser a fórmula ou o peito, né? E um horário que vai ser a frutinha. Então, acho que não tem problema. Mantenha o mamar às 2 horas e mais tarde oferece a fruta. Bem tranquilo, tá? Porque realmente a fruta sustenta? Sustenta. Mas não só ela durante a tarde toda, tá? Tem que ter mais um lanchinho aí, que nesse primeiro momento vai ser o peito ou a fórmula, tá? Vamos lá, o que mais? O que vocês querem saber do bebê comer melhor aí, né? Que a gente falou. O que é comer melhor para vocês? Eu quero que vocês me respondam isso também, tá? Comer melhor para vocês uma dúvida específica em algum horário, como foi a da Vatusa, né? Na questão da janta? Ou é porque o comer melhor é comer uma quantidade maior? O que tá doendo aí em vocês? Me contem, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui o da Marlene. Oi, Juliana, boa tarde. Meu bebê tem 1 ano e 1 mês. Ele come mal, não aceita comidinha todos os dias. Ele quer só mamar no peito, né? Quando come, só quer saber de comer sopa de macarrão. Aí eu faço com legumes. E aí ele começou, né? Comer a sopinha com macarrão, mas pode dar sopa de macarrão todo dia pra ele. Arroz e feijão ele nem come. Tá, Marlene, então assim, ó. Teu bebê tem 1 ano e 1 mês, né? E ele até então só queria saber do peito. Isso é bem comum de acontecer, tá, gurias? Parece que é uma coisa que é muito irreal, né? O bebê fica muito tempo mamando e ele não quer comer. Parece que a gente dá o start na introdução dos alimentos com 6 meses e ele tem que sair comendo, né? Então, ele nem vai sair comendo, mas a gente também não pode simplesmente ficar se conformando só com o peito. O peito vai ter o papel principal, mas lembra, eu já falei em outros momentos. O início da alimentação complementar, né? Ela complementa o aleitamento. Conforme os meses vão passando, o leite materno vai virar o complemento da alimentação, tá? Então, sempre respeitando o apetite do bebê, sempre respeitando ele, mas é a mãe, é o pai, né? Essa família que vai conduzir. E o bebê, Marlene, ele só aprende a comer comendo. O bebê, ele só aprende a comer comendo, ele só aprende a mastigar mastigando, tá? Então, se o teu bebê já tem 1 ano e ele só tava no peito e agora ele tá na sopinha, é porque ele tá aprendendo a lidar com essa consistência da sopinha.
Então pensa assim, é como se tu estivesse começando tudo de novo. É como se o teu bebê tivesse 6 meses, tá? Tu vai fazer a evolução da consistência da mesma forma. Agora tu tá dando a sopinha com macarrão e legumes, lembra de colocar uma carne dentro, lembra de colocar um feijão dentro, mas não é legal ficar oferecendo por muito tempo a sopinha e nem todos os dias a mesma, tá? Daqui a pouquinho, quando o teu bebê ele se acostumou com essa sopinha, faz de sabores diferentes, usa, né, outros alimentos ali dentro com consistências diferentes, mas daqui a pouco deixa mais essa com cara de uma sopinha grossa, tá? Nunca uma sopinha rala. Quando a gente fala sopinha, vem muito isso na cabeça, né? Uma sopinha, um ralinho. Eu não sou muito fã da sopa, tá? Mas a gente tem que começar por algum ponto com o teu bebê. Então, vai aumentando a consistência, tá? Vai deixando com mais cara de comidinha. Não adianta tu querer ir direto pro arroz e feijão, tá? Porque é uma comida mais sequinha, né? Por mais que o feijão tenha o caldinho, ele vai estranhar demais. Então, vai devagarzinho, mas não se conforma muito tempo com essa sopa, tá? Vai aos pouquinhos mudando os ingredientes, vai deixando os ingredientes da sopa cada vez maiores, né? Menos amassados. E daqui a pouco começa a separar que vai chegar o momento que ele vai comer o arroz e feijão. Fica tranquilo, tá bom? Então, olha ali, ó, viu? Era um jeito que a Marlene pediu do bebê dela comer melhor. Isso aí, isso é bem... Viu como muda de mãe para mãe, né? Isabela. Minha bebê tem 6 meses e não aceita comer nada. Nenhuma papinha salgada, nem doce ou só frutinha. Mesmo o pai dando, ela não come. E já tem 4 semanas e ela nem abre a boca para comer. Isabela, vamos pensar assim, ó. A tua bebê tem 6 meses agora, tá? Então tu começou um pouquinho antes, né? Foi orientada provavelmente a começar um pouquinho antes essa introdução dos alimentos. E a tua bebê, na verdade, ela tá começando a ficar pronta agora para receber esses alimentos, né? Então, agora que ela vai dar mais esses sinais de prontidão, que ela vai se envolver mais com essa comida. Como ela já teve essas experiências, né? E, né, para ela não foram tão positivas porque ela não aceitou, talvez ela ficou um pouco assustada com o que está acontecendo, é tudo muita novidade. O que eu te sugiro, tá? Vai de boa com ela, tá? Coloca ela ali no cadeirote, né, ou na mesa com vocês, sempre com vocês, contigo, tu viu que o pai também tá participando, ótimo, né? Então coloca ela na mesa com vocês, mesmo pra frutinha, tá? Sempre come alguma coisa junto com ela, não fica tentando oferecer comida exclusivamente pra ela, sempre comendo junto, tá? Ah, olha ali, ela vai fazer 7 meses, beleza, tá? Então ela começou com 6 meses, né, lá no comecinho, tranquilo, tá? Então o que acontece? Sempre coloca ela comer junto com vocês, isso é importante, tá? E talvez ela não tá muito segura com a colher, né? Então, nesse primeiro momento, tu pode, por exemplo, oferecer as frutas em pedaços, tá? Eu gosto muito do mamão, tá? Porque o mamão, tu pega um mamão formosa, né? E tu corta ele como se ele fosse ficar, não ele como uma fatia, né? Como em círculos, né? Tira a semente, tira a casca, deixa aquela meia lua que ela fica grande, deixa ela pegar aquilo com a mão, né? Deixa ela apertar, deixa sem muita pressão para comer, tá? Essa tensão na hora da refeição, e eu não tô te culpando, tá? É normal a mãe sentir isso, é normal a gente ficar um pouco tensa, porque o nosso objetivo é que eles comam, né? Como mãe. E então deixa ela brincando, deixa ela vendo o que tá acontecendo, sem tu ficar ali, filha, vamos comer, filha, isso aqui é legal, sabe? Daqui a pouco tu pega um pedaço do mamão e come no teu prato também, e ela vai se sentir muito segura, tá? O bebê, ele coloca na boca alimentos quando ele se sente seguro, tá? E isso tanto com a mão, pegando com a mão, tanto com a colher, tá? Porque muitas vezes com a colher a gente coloca dentro da boca do bebê. E lembra que eu já falei várias vezes que isso não é o ideal, né? Porque ele também tem que ter autonomia, também comendo com a colher. Então a gente faz 90% do movimento e os últimos 10% o bebê faz. Então o bebê ele vai em direção à colher, né? Então isso mostra que ele tá interessado, que ele tá envolvido, que ele tá com fome, né? Então, como tu tentou com a colher e por enquanto não tá dando certo, eu te sugiro fazer isso, tá? Vai tentando dar as papinhas de almoço e de jantar, se tu já tá dando jantar, e nos horários dos lanchinhos tenta oferecer a fruta em pedacinhos, tá? Em pedaços grandes, tá? Porque ela não tem, ela vai fazer esse movimento para pegar a colher, a frutinha, sabe? Ela vai pegar com esses,
Ela não consegue pegar assim ainda, ela pega assim. E aí depois tu me conta como é que foi, tá bom? Acho que vai ser bem legal essas experiências aí. Vamos lá. Meu bebê vai... A Flaviana agora tá me pedindo. Meu bebê vai fazer 6 meses dia 13 agora, né? Começarei com frutas pela manhã, porém tenho uma dúvida. Em quantas vezes preciso dar água para ele quando começar a alimentação complementar? Água somente fervida? Flaviana, então... O ideal é que tu dá água, né? Uma água potável, né? Então isso que é importante. Se fala muito, né? Não dá água mineral. Mas assim, ó, a gente orienta muito, tu vê muito essa prescrição de água fervida, porque é uma segurança a gente dizer, ó, ferve a água, né? Porque quando tu dá uma orientação geral, tu não sabe como é que são as condições de higiene da casa, tu não sabe como é que são as condições, né, de saneamento básico das pessoas. O Brasil é muito grande, né? Então, muitas vezes se fala água fervida, tá? Por quê? Justamente por uma questão de segurança do profissional que está orientando. Geralmente é por isso, tá? Usa a água que vocês têm costume de usar em casa, tá? Então, se tu usa água fervida para vocês, se tu tem um filtro em casa, ok, entendeu? Se tu usa água de garrafinha, ok. Eu acho que é muito tranquilo ter um filtro em casa, enfim, daí tu já usa aquela água para fazer as preparações e tá tudo certo, tá? Vamos lá, vamos pensar no que tu me perguntou, tá? Quantas vezes oferecer água? O importante, Flaviana, é oferecer. Nesse primeiro momento, não te preocupa em quantas vezes, te preocupa em oferecer, tá? Então, tu vai pegar... um copinho, sabe? Tem muitos copinhos desses copinhos de transição, né? Que é legal. Eu gosto muito daqueles copinhos onde o bebê consegue segurar com as duas mãos, sabe? Ou com uma mão que seja, mas geralmente com duas eles ficam melhores e ele começa a fazer esse movimento de levar para a boca. Ele não vai conseguir nas primeiras vezes, tá? Mas oferecer e incentivar que ele pegue com as mãozinhas, porque a gente tá permitindo a autonomia desse bebê também, tá? Então, Flaviana, o importante nesse primeiro momento é oferecer, tá? Deixa um copinho, eu costumo dizer assim, ó, pega esse copo, tá? Que tu vai deixar destinado para água, lava ele bem direitinho, coloca ali uns 60 ml de água e deixa à disposição dele ali durante a manhã, tá? Tu oferece algumas vezes de manhã. Eu vou oferecer 3, 4 vezes, não sei. Depende de quando tu lembrar de oferecer, tá? Às vezes ele vai tomar, às vezes ele não vai tomar, às vezes ele vai fazer pff, e vai jogar tudo fora, às vezes vai ter cara feia, as reações são inúmeras, tá? Também é novidade para ele a água. Então, o importante é oferecer. Quando for meio-dia, depois que tu almoçou tudo direitinho, pega esse copo, lava ele de novo, coloca mais uns 60 ml de água e vai oferecendo durante a tarde, tá? Não te preocupa muito com a quantidade, te preocupa em oferecer várias vezes ao dia e também não tem uma quantidade certinha, tem que ser 10 vezes, tem que ser 8 vezes, tá? O importante é tu ir oferecendo e o objetivo não é uma quantidade grande de água que ele tem que tomar. O objetivo é que ele conheça, é que ele se familiarize com a água. Esse é o objetivo de oferecer água nesse primeiro momento, tá? A fruta que eu oferecer pela manhã, eu ofereço à tarde. A Ludmilla tá me perguntando. Então, eu não gosto muito de oferecer a mesma fruta no mesmo dia, tá? Eu gosto assim, ó, no primeiro dia, tá? No primeiro dia da alimentação complementar, tu começou ali, oferece uma fruta, no restante do dia tu vai oferecer o leite materno à fórmula. No segundo dia, tu vai oferecer a frutinha, de novo uma outra fruta, tá? Eu não gosto disso, fica 3, 4 dias oferecendo a mesma fruta para o bebê se acostumar. Daí tu fica 3, 4 dias oferecendo a banana para ele, né? Para o bebê de manhã e de tarde, para ele se acostumar, daí ele se acostuma com aquele sabor da banana porque ficou familiar. Então ele tá esperando que no próximo dia que tu vai, hoje eu vou oferecer maçã. Ele está esperando o sabor da banana. Então ele vai estranhar a maçã. Entendeu? Aí tu vai achar que ele não gostou da maçã. Então é muito legal o bebê não esperar que tenham coisas diferentes. Então, se tu oferecer de manhã uma fruta, de tarde outra, ele já espera, com o tempo, ele já espera que tenham sabores diferentes, que não vai ser o mesmo sabor, entendeu? Então, acho que é legal, varia bastante, tá? Todas as frutas estão liberadas a partir do 6º mês, tem uma variedade enorme. Eles adoram, tá? Dá para oferecer fruta cítrica, dá para oferecer fruta doce, dá para oferecer fruta de todos os tipos, a laranja, a bergamota, sabe? Tem muita coisa para oferecer, então acho que é legal variando. Eu não gosto de oferecer a mesma fruta de manhã e de tarde, não, tá? Vamos lá, quem que mais mandou aqui?
A Ana tá me pedindo, é preciso tirar as sementes do tomate para oferecer pro bebê? Não, não precisa tirar a semente do tomate, tá? Ele vai engolir aquela semente. Em primeiro momento, aquela semente vai poder aparecer no cocô, não tem problema. Até a mesma coisa que acontece com a sementinha da banana, com a sementinha do morango, com a sementinha do kiwi, tá? Não precisa tirar a sementinha do tomate, pode oferecer assim, não tem problema, tá bom? Fica até um caldinho, né? Fica mais molhadinho, mais fácil de oferecer. Olha só. Então a Ana também perguntou, a minha bebê, me perguntou não, tá dizendo, né? Minha bebê come super bem, come melhor em todos os horários. Muito bem, ótimo, né? Que bom que ela come super bem, Ana. Acho que isso é gratificante também, né? Muito legal, muito legal. Vamos ver aqui, ó. A Maiara tá me perguntando. Minha bebê tem 7 meses e começou a introdução com 5 meses, com frutas. E hoje tenho muita dificuldade com a papinha salgada. O que poderia ajudar? Como eu falei antes, tá, Maiara? O bebê só aprende a comer comendo. Ela só vai começar a aceitar melhor a papinha salgada quando ela se tornar familiar para ela, tá? Para tua bebê. Então, não adianta oferecer assim, um dia eu ofereço, daí no outro dia, eu fiquei um pouco insegura porque no dia anterior ela não aceitou, né? Então hoje eu já não vou oferecer. Então, o que acontece? A continuidade, a rotina, o que é, né, uma rotina legal para papa salgada? Colocar o bebê na mesa contigo, tá? Quando eles não aceitam, muitas vezes eles não estão vendo ninguém comer. Não sei se é teu caso, tá? Mas o legal é assim, não oferece a papinha sozinha, só tu e a tua bebê. Não deixa ela ter só a imagem de tu na frente dela, né, oferecendo a papinha para ela e não ter nenhum exemplo ali. O legal é que ela veja a interação da família. Então, se possível, coloca ela sentada no cadeirote, coloca ela na mesa também, sabe? Ela vendo você se alimentando. Esse exemplo, né? Ele é muito legal, porque ela tá vendo toda essa interação da família. Ela tá vendo que vocês têm... Como é que é a relação da família com a comida, né? Como é que vocês se alimentam, que vocês pegam o talher e comem, né? Que vocês conversam, que é um momento agradável. Então, tudo isso melhora a aceitação da papinha, tá? Mas o importante é a continuidade. E cuidado para não também, como eu falei antes, não ser um momento tenso, sabe? Não ficar nessa pressão de, por favor, tomara que hoje dê certo, tomara que hoje ela coma, sabe? É uma tensão que passa pro bebê. Então, coloca a papinha lá, se ela lembra de fazer esse exercício que eu te falei, não deixa muitos atrativos para bebê, né? Deixa ela interagir com a comida. Se ela estiver na mesa com vocês e ela estiver interessada em alguma coisa, deixa ela pegar, mas que seja alimento, que não seja um brinquedinho, que não tenha vídeo, né? Para que tu tem que ter certeza também que ela tá com fome, né? Então, o que acontece? Muitas vezes o bebê, ele mama, sei lá, 11 da manhã e meio-dia vai almoçar, né? Muitas vezes esse bebê não tá com fome, então tu já conhece os sinais de fome da tua bebê, sabe? Dá uma olhadinha ali, vê realmente, ela te dá esses sinais de quando ela tá com fome. Então lembra, tem uma linha sutil, ela não pode nem estar com pouca fome, porque ela não vai ter interesse por aquilo, né? E ela também não pode estar morrendo de fome. Porque quando o bebê tá morrendo de fome, ele fica muito ansioso, ele fica muito estressado e ele quer matar a fome rápido, tá? Ele quer matar a fome com uma coisa que ele saiba, que seja comum para ele. Então, o que é mais comum é o peito e a mamadeira, tá? É só tu pensar, né? Por exemplo, quando a gente fica a tarde inteira sem comer, tá? Tu trabalhou lá, esqueceu de lanchar, passou a tarde inteira sem comer. Nossa, o teu primeiro pensamento é dizer assim, eu quero chegar em casa e comer uma salada de alface ou uma sopa de legumes? Não. Tu quer comer uma coisa que mate a tua fome rápido. E é por isso que a gente tem fome de comer pão, de comer massa, de comer arroz quando a gente tá com muita fome. Porque a gente quer comer um carboidrato, uma coisa que sacia a nossa fome rápido. No caso do bebê, se ele tiver com muita fome, ele vai querer matar a fome dele do jeito que ele sabe, que é no peito ou na mamadeira, tá? Então, tudo isso ajuda nessa parte da aceitação da papinha salgada, tá? De ir incentivando todos os dias, ter esse exemplo, não ter pressão e também garantir que a bebê tá com fome, tá? Vamos lá então. Nossa, vocês estão hoje, né? Eu tô bem feliz, tem muita dúvida, mas eu quero chegar ao final do meu conteúdo também que eu planejei para vocês, tá?
A Roberta tá mandando aqui, ó. Seguindo suas dicas, minha bebê de 9 meses já está comendo a comida de casa. Tempero com o tempero de alho com um pouco de sal e azeite. Posso continuar? Muito bem, que bom! Nossa, fico muito orgulhosa, né? A gente fala, né, que o objetivo da introdução dos alimentos é levar a bebê, né, o bebê para a alimentação da família com 1 ano de idade. Mas alguns bebês são mais rápidos, né? E tudo bem, né? Se ele tá comendo bem, e é legal, e provavelmente a tua bebê, ela tá comendo, né? Tá comendo bem, tá comendo a comida da família, porque se tu foi pelas minhas dicas, a família também deve ter uma alimentação saudável, né? Então tá tudo certo, né? E porque ela deve estar vendo vocês comerem, tá? Então muito legal. Olha só, então temperos, tá? Quando a gente fala em temperos para comida do bebê, sempre surge essa dúvida. Então tu me perguntou do alho com um pouquinho de sal e azeite, tá? Como ela já tá comendo a comida da família, não tem um problema, tá? Geralmente eu libero o óleo, o azeite, né? Tu falou azeite, deve ser azeite de oliva, e o sal perto de 1 aninho. Mas se ela já tá com essa interação boa, não tem problema, pode manter, desde que seja bem pouquinho, tá? Porque ela já tá interagindo com vocês, ela tá já na comida da família. Vamos falar dos temperos rapidinho, só para deixar clara essa parte. O que pode usar de tempero para temperar a comida de bebê, tá? Tudo que é tempero natural. Então, muita mãe me pergunta, pode usar alho? Pode usar cebola? Pode usar pimentão, pimenta? Eu tenho uma amiga minha, quando eu fazia as papinhas pro Pedro, né? Aí um dia ela tava aqui em casa, ela e o marido dela, a Val e o Leandro, né? Eles estavam aqui em casa e eu tinha feito uma papinha com alho, né? Pro Pedro e tal. E aí, tinha cheiro de alho, né? Tipo, tinha. E aí eles provaram a tal da papinha e disseram, meu Deus, o que tu tá fazendo com essa criança? Né? Porque tá dando alho pra essa criança. E tudo bem, porque é natural, né? E ele adorou e tava tudo certo. Então, temperos, tá? Pode usar alho, pode usar cebola roxa, pode usar manjericão, salsa, louro, salsão, alho poró, pode usar o que vocês quiserem, tá? Tem que ter um cuidado. Quando for usar folhas, por exemplo, manjericão, salsinha, não adianta colocar na comida lá, colocar lá ferver junto com a comida, porque daí vai perder todo o sabor, vai ficar escuro, vai poder ficar um pouco amargo. O ideal dessas folhinhas é higienizar bem e acrescentar no final, como a gente faz na nossa comida, né? Se tu usa manjericão na tua comida, provavelmente tu coloca só no final, né? Quando tu tá preparando o prato para servir, e faz da mesma forma pro bebê. Vai ficar aquele aroma, aquele sabor diferente, vai ficar legal. O que não pode? Tempero artificial, né? Mas eu uso sazon na minha comida, então eu posso usar um pouquinho? Não, não pode, nem um pouquinho, tá? Mas é só quando eu faço sopa eu coloco meio tablete de caldo de galinha. Não, não pode, tá? Não vou dizer para vocês que pode, é artificial. Olhem, vocês têm alguma dúvida? Peguem a embalagem de um caldo de galinha, de um sazon, de qualquer tempero desses artificiais e olhem os ingredientes, tá? Mais da metade, 80% vocês nem conhecem, tá? Então é totalmente artificial. Diferente daqueles temperinhos desidratados, tá? No mercado agora tem uma parte bem grande do mercado de temperos desidratados. Aí tu vai lá olhar na embalagem, tem lá salsa, cebola e alho, desidratado. Tu vai olhar nos ingredientes daquela embalagem, tá escrito ingredientes, salsa, cebola e alho. Tudo bem, tá liberado para usar, porque é um tempero natural, só que tem a facilidade de ser desidratado, né? Porque muita gente que não usa uma quantidade grande de tempero natural, por exemplo, tu vai na feira comprar um maço de tempero verde, né? Vai vir cebolinha, né? Chamo de cebolinha. Vai vir salsa, né? Geralmente vem esses dois ali. E aí o que acontece? Vem bastante. E se tu não usa muito, acaba estragando. Então, o desidratado, ele serve para facilitar a vida, né? Então, pode usar, não tem problema nenhum, tá? Só para fechar essa parte dos temperos. O óleo tem que ter um cuidado. Tem muita gente fazendo papinha com óleo de coco, né? Porque o óleo de coco pode. Não pode, tá? Ele nunca deixou de ser uma gordura saturada. Ele não tem por que indicar para criança, né? Mas então eu vou usar o óleo de girassol. Também não precisa, entendeu? Então, assim, ó, eu gosto de não usar, tá?
Ah, mas então como é que eu vou fazer? Daqui a pouco o meu bebê eu quero fazer um refogadinho. Bom, então eu vou fazer um refogadinho, eu vou usar, então meçam se vocês forem usar. A gente tem mania de colocar óleo na panela assim, né? Virar e aí, mais ou menos ali quanto que deu. Então meçam, tá? Não pode passar, tem que ser assim, ó. Sabe a colher de cafezinho? Sabe aquela tem a de chá e tem a de cafezinho. Pega uma colher de cafezinho e coloca uma quantidade de uma colher de cafezinho só pra dar aquela fritadinha na cebola, tá? E dá pra fritar a cebola sem óleo também, tá? Um dia desse eu vou ensinar pra vocês, vou fazer um vídeo ensinando como é que faz essa cebola frita sem óleo, que fica bem legal também pros bebês, tá bom? Só pra fechar essa parte dos temperos, tá? Olha só, a Priscila também tá mandando que o bebê dela de 10 meses come super bem, muito bem, que legal, Priscila. Vamos ver aqui, meu filho tem 11 meses e não come o equivalente a uma colher de sopa. Mayra, então, tem que ver o que tá acontecendo aí, né? É uma das típicas, né, frases, né, eu quero que meu bebê coma melhor, no teu caso é a quantidade, né? Então tem que ver o que tá acontecendo. Se o teu bebê, ele mama muito no peito, não tô dizendo que tá errado mamar no peito, mas vamos liberar um pouquinho alguns horários para as refeições. Se o bebê teve algumas experiências não tão positivas, né, com esse alimento, se daqui a pouco tu tentou várias vezes, né, talvez tentou usar alguns recursos como a TV, o vídeo, né, ou algum brinquedinho e talvez, enfim, ele não achou muito legal. Essa questão que eu falei antes, né, de não sei se tu tá oferecendo a papinha só para ele, né, ou se ele tá à mesa. Então eu vou te sugerir uma coisa, tá? Coloca o teu bebê na mesa. Nos primeiros dias, dá alguma coisa que vocês estão comendo. Pega um brócolis, pega um pedacinho de carne, né, grande, né? Pega um couve-flor, um pedaço de beterraba, uma cenoura cozida, né, em tirinhas assim, e deixa ali para ele. Só deixa ele ter essa experiência, deixa ele tocar nesse alimento, deixa ele pegar e vamos ver o que ele faz. Com 11 meses ele já tem um movimento muito tranquilo para levar a boca, tá? E aí vamos ver como é que tá essa relação dele com o alimento. A partir disso, tu começa a oferecer novamente, tu começa a deixar alguns horários, vai dar uma olhadinha, dá uma olhada como é que estão os teus horários também, se não tem mamar muito seguido, se não tem peito muito seguido, aquilo que eu falei, será que o teu bebê, no momento da refeição, ele está te dando sinais de fome ou você está oferecendo porque é o momento de comer, entendeu? Então presta atenção nesses sinais que talvez melhore a aceitação do teu bebê aí, tá bom? Vamos lá, então. Vamos ver quem tá mandando aqui mensagem também. Oi, me ajuda. Vamos ver. Minha bebê toma fórmula, ela tem 3 meses, só que eu gostaria de trocar. Quando fui trocar ela, doeu muito a barriguinha. Me ajuda como fazer essa mudança, por favor. Évila, eu não gosto de dar prescrições, tá? Então é importante assim, essa questão de qual fórmula infantil utilizar é muito particular. Tá? Então é importante discutir isso com a Nutri, né, do que está acompanhando o bebê, ou com o pediatra que está acompanhando o teu bebê, para ver que por algum motivo ele indicou aquela fórmula, né? O importante é que seja uma fórmula número 1, tá? Que seja realmente fórmula infantil, né? E discutir esse caso, né? O que aconteceu é muito complicado eu te dizer, não, essa aqui é melhor, não existe uma melhor, tá? Hoje em dia, as fórmulas infantis, não é propaganda, tá, gente? Mas as fórmulas infantis, elas estão muito melhores do que elas eram há 10 anos atrás. E a maioria, ela é bem similar. Algumas têm algumas propriedades um pouquinho melhor, o nutriente extra aqui e ali, mas via de regra a maioria tá bem boa, tá? Então acho que é importante conversar com o pediatra para ver o que ele acha, o que aconteceu, o que foi essa dorzinha de barriga que aconteceu para indicar a melhor fórmula, tá? Vamos lá, Liliane, não tem problema, tá? Depois tu pode acompanhar se tu chegou atrasada, eu vou deixar liberada essa live para vocês, tá? O cadeirão fica a Maria tá pedindo, o cadeirão fica na mesa, ele costuma amassar e jogar no chão. Boa pergunta, ótima, adorei, tá? Mayra, bem comum, tá? O cadeirão fica na mesa, ele costuma amassar e jogar no chão. Lembra que o bebê, a gente tem que conduzir o bebê. Não é porque assim a gente deixou ele pegar com a mão aquele alimento, deixou ele comer sozinho, que a gente não vai dar alguns limites. Então, no momento que o teu bebê ele joga o alimento no chão, o que tu vai fazer? Tá? A gente tem que ensinar.
tá? Não adianta a gente gritar ou, né, ou enfim, oferecer, né? Alguma coisa tá acontecendo. Tem que ver assim, ó, ele joga no chão logo de cara, ou ele come um pouquinho e aí depois ele perde o interesse e joga no chão. Isso é importante, tá? Por quê? Porque muitas vezes eles começam a jogar comida no chão quando eles não estão mais com fome, tá? Então isso é um sinal que o bebê tá te dando que ele não tá mais com fome, tá? Então é o momento de tirar o alimento dele dali mesmo, porque ele já não tá mais interessado e aí vai virar brincadeira, tá? Outra coisa que é legal de fazer é dizer pro teu filho, tá? Eu não sei que idade ele tem, mas eles entendem muito bem. Filho, não joga no chão. Quando você não quiser mais, você dá pra mamãe, tá? Uma vez que tu vai falar, não vai resolver. No dia seguinte ele vai jogar de novo. Filho, não joga o alimento no chão. Quando você não quiser mais, você entrega pra mamãe. Entendeu? Porque ele tá vendo que no momento que ele está tendo essa atitude, tu tá tendo a mesma reação sempre. E aí ele começa a associar aquela atitude. Quando eu jogo no chão, minha mãe me diz que é para entregar para ela. Então, em algum momento, ele vai assimilar essa informação e ele vai começar a te entregar esse alimento ou deixar ali, né? Tu vai decidir o que tu vai fazer, mas é importante que tu dê sempre a mesma ordem, tá? Se você não quer mais, você faz isso. Se você não quer, uma ordem simples, tá? Não joga no chão, se você não quer mais, você entrega para a mamãe. Não joga no chão, se você não quer mais, você deixa aqui, tá? Então, bem simples assim. Mas preste atenção, tá? Se ele já joga no chão de cara, você vai começar com esse exercício. Se ele joga no chão depois que ele comeu um pouco, né? E que ele já não tá mais interessado, provavelmente é porque ele não tá com fome, ele tá te dando um sinal que ele não quer mais, tá bom? Então, muitas vezes a gente se assusta, né? Mas ele já tem 1 ano, ele já deveria estar comendo bem, né? Mas depende muito da trajetória, tá? A gente não pode olhar só o resultado final. E também não dá para se apavorar, tá, Priscila? Tudo tem conserto, tudo dá para ajustar, tá? Mas o que acontece? Esse de outras formas ele vomita, tem que ver o que está acontecendo. Provavelmente, como até agora o teu bebê, ele sempre comeu comida passada na peneira, ela fica bem homogênea, tá? Então, qualquer gruminho que vai chegar na boquinha dele é como se fosse um bebê de 6 meses, conhecendo a alimentação de novo. Qualquer evolução de consistência que tu vai fazer, ele vai ter um reflexo chamado de reflexo de Gag, tá? Vocês já devem ter ouvido falar nisso. É um reflexo onde a criança, antes de aprender a cuspir, a criança, porque é um movimento diferente da boca, a criança, ela aprende a colocar o alimento para a parte da frente da língua, tá? Então, ela aprende a fazer esse reflexo como se ela fosse vomitar, como se ela estivesse engasgada, para que esse alimento ele vá para a ponta da língua, para que ela consiga colocar fora com a linguinha, tá? É uma defesa. Mas o meu bebê já tem 1 ano, ele tá tendo esse reflexo? Sim, provavelmente é isso. Por quê? Porque ele sempre recebeu comida homogênea, sempre recebeu comida passadinha na peneira. Então, ele não aprendeu a lidar com a comida, tá? Então, o que eu te sugiro, Priscila? Começa como se ele tivesse 6 meses, tá? Para de passar na peneira em primeiro momento. Para de passar na peneira e amassa bem amassadinho, tá? Vai ficar alguns gruminhos, talvez ele faça um movimento de ânsia, mas é tudo adaptação, tá? E isso serve para quem tá começando a alimentação complementar também, tá, gurias? Então, meu bebê tá com 6 meses, ele tá fazendo umas cara feia, tá fazendo ânsia, pode ser isso que tá acontecendo, ele tá se acostumando a lidar com esse alimento, tá? Então, eu te recomendo isso. E aos poucos, e não amassa mais, não passa na peneira mais, vai amassando cada vez menos, tá? Conforme o bebê responde, não adianta num dia dar amassadinho com o garfo bem quase homogêneo e no outro dia querer dar o alimento quase inteiro. Então, não pode, tem que ser uma evolução lenta, tá bom? Mas funciona super bem, tá? Então, vai tentando e depois vai me contando como é que foi, tá bom? A Ludmila tá me pedindo também, então, sobre a fruta de novo, tá? Quando começa a introdução alimentar, a fruta dou pela manhã e à tarde e à noite, ofereço a mesma fruta esses 3 horários? Não, Ludmila, tu começa um horário de cada vez, tá? Tu vai começa pela manhã, tá? E aí não dá mais nada diferente durante o dia todo. Dá o peito, a mamadeira, como tu tá dando alimentação pro teu bebê até agora. Quando tiver ok esse horário da manhã, depois passou alguns dias, tá tudo ok nesse horário da manhã, aí tu dá a fruta de tarde, tá?
Quando tiver tudo ok com esse, e nos outros horários, tu continua oferecendo peito e mamadeira, tudo certo. Quando tiver tudo ok nesses 2 horários, aí tu começa um terceiro horário. Eu não gosto de começar pela noite, isso é uma coisa minha, tá? Eu gosto de começar pelo almoço. Por quê? Porque qualquer reação diferente é de dia, e tudo que é de dia é mais fácil do que de noite, tá? Então, tá tudo bem, tá comendo a fruta da manhã, comendo a fruta à tarde, daí tu começa o terceiro horário do almoço. Aí com os alimentos diferentes, com os grupos alimentares que vão compor o almoço e não mais a fruta, né? Tu mantém a fruta nos 2 horários e faz uma refeição diferente no almoço. Depois disso, aí tu começa o jantar, tá? Mas não são os 3 horários de fruta, são horários que eles vão se... Desculpa, vão acrescentando um de cada vez. E cada horário tem uma refeição diferente, tá? Não tem por que a gente dar fruta no almoço ou dar fruta no jantar, se a gente tem, né, como rotina da casa, ter um jantar, ter comida, né, diferente que de fruta. Fruta a gente remete um pouco mais a lanche, tá bom? Olha só, a Angélica tá me pedindo. Oi, meu filho tem 1 ano e 1 mês, pode dar já a casca do feijão? Pode, deve, tá? Na verdade, pode dar muito antes que 1 ano, tá, Angélica? A partir dos 6 meses, é importante aos poucos, tá? E oferecendo e dando o feijão como um todo, não só o caldinho do feijão, né? Porque o que geralmente é o caldinho do feijão? A gente prepara o feijão lá na panela de pressão, né? Aí fica uma aguinha daquele feijão, né? Não fica um caldo grosso, né? Fica uma aguinha, daquela aguinha pretinha, né? Ou marronzinha, depende se tu fez o feijão carioquinha. E aquela aguinha, ela não tem muitos nutrientes, tá? Tem uma parte do feijão que passou ali, mas não é o feijão como um todo, tá? Então, o que acontece? É importante incentivar desde cedo, quando tu inicia a alimentação complementar, começar o feijão como um todo. O feijão como um grãozinho, tu não vai dar o grãozinho inteiro, tu vai amassar ele, né? E aí o bebê ele vai se acostumando com isso, tá? Há muitas, mas o feijão faz mal, o feijão dá dor de barriga, se eu der com a casquinha ele vai ficar com gases. Gente, quanto que um bebê come? Pouquinho. Uma colher de sopa de feijão vai fazer mal? Pensem comigo. O que faz mal para nós adultos quando a gente come feijão? Faz mal muitas vezes porque a gente comeu uma feijoada. Porque a gente comeu um feijão que tinha calabresa, que tinha carne de porco, que tinha um monte de gordura, né? Que tinha muita coisa dentro. E a gente geralmente, quando come feijão assim bem temperado, a gente come bastante. E é aí que a gente fica mal. Prestem atenção se não é assim. Uma colher de sopa de feijão, tá? Uma colher de sopa de feijão temperadinho ali com alho, com cebola, né? Sem óleo, sem sal, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, ele não vai passar mal. Então tenta, não fica com medo, tá? Então com 1 aninho deve oferecer o feijão e eu aposto que ele vai adorar, tá? Ó, a Crissier tá me mandando aqui que a Cecília... Bebê come pouquinho? Não, a Cecília. Que bom que a tua bebê do perfil comilona, então, né? Aquela bebê que realmente manda ver, né? Realmente senta e come, né? E também tudo certo, né? O importante é que ela tá respondendo e provavelmente se ela tá comendo bastante é porque ela tá se sentindo bem nesse momento da refeição. Mas também não esquece, né, Crissier, que de dar... comer junto com ela também, né? Ter essa relação que o alimento traz com a família, ter experiências positivas com o alimento. A fase da introdução dos alimentos, ela serve também para dar experiências positivas para o bebê, né? Não é só o fato, objetivo, a gente pensa, o meu objetivo principal é que ele coma. Não, experiências positivas vão facilitar o apetite dele, vão fazer a base do apetite dele para a vida toda, tá? Bem legal, vamos ver aqui que a Liliane tá me pedindo. Ai, Nutrilinda, adorei. Obrigada. Liliane tá pedindo, meu bebê tem 8 meses, tá amamentando, ela amamenta, ele já come, mas eu gostaria de dar mamadeira. Dou leite de vaca ou fórmula, né? Então, observação, aqui na minha cidade o governo oferece leite homogeneizado, pasteurizado integral, fontes de vitamina E, após aberto o pacote consumido 12 horas. Tá. Liliane, vamos pensar assim, ó. Por mais que seja um leite pasteurizado, em pó, enfim, né? Eu sei, né? Mas ele não deixa de ser o leite de vaca, tá? Qual é a grande questão? O leite de vaca, ele só é indicado para crianças maiores de 1 ano. Por quê? Porque tem uma parte do leite que se chama, que é a proteína do leite, tá?
E ela é muito alergênica. O que que é isso? Ela não é que todos os bebês que vão tomar leite de vaca vão ter alergia, mas é muito arriscado. Para vocês terem uma ideia, o top of mind, assim, dos alimentos alergênicos é o leite de vaca. Eu não sou contra o leite de vaca, eu sou a favor do leite de vaca na idade certa. Então, a partir de 1 ano de idade, quando o leite está fazendo o papel do leite, né? Aquela mãe que tá dando 5, 6, 7 mamadeira para criança com 1 ano de idade, não é para dar leite de vaca, porque o leite não tá fazendo o papel do leite, tá? O leite tem que ser um lanche, tem que estar lá no café da manhã, como a gente adulto toma, tá? Então, Lili, não te recomendo dar esse leite, tá? Por mais que eu sei que o governo dá, enfim, tem algumas facilidades. Mas se tu amamenta no peito, eu acho, vou te dizer assim, ó, em primeiro momento, continua amamentando, sabe? Se mesmo que tu dê só de manhã e de noite, se tu já voltou a trabalhar, o peito, ele tem coisas muito melhores do que a fórmula infantil, e quando comparado com o leite de vaca, então, ele ganha de 200%, né? Então, assim, se tu puder continuar aumentando, ótimo, tá? Se tu não puder continuar aumentando, usa a fórmula, tá? Usa uma fórmula número 2, tá? Conversa com o pediatra para indicar melhor, que eu não gosto de dar marcas aqui, então é sempre gostoso de conversar com o pediatra para ver, porque ele conhece o teu bebê, né? Então, para ver o que é melhor ali na recomendação, tá? Ou com a Nutri, que atende o teu bebê também, tá? Mas não dá o leite de vaca, tá? Esse leite, mesmo sendo em pó, mesmo sendo acrescido com vitaminas e tal, é leite, não é fórmula infantil. A fórmula infantil, ela é diferente. Como eu falei, vou dar essa diferença aqui para vocês hoje, tá? O leite, como eu falei da proteína, né? O leite de vaca, ele tem a proteína completa, a proteína inteirinha, tá? E ele tem uma quantidade muito grande de proteína. Por que ele tem uma quantidade muito grande de proteína? É só tu pensar. O que o bebê faz quando nasce? Ele é um bebezinho, né? Ele só chora, ele não tem muita movimentação. O que um bezerro faz quando nasce? Ele caminha já. Então ele nasce caminhando. É óbvio que um bezerro precisa de muito mais proteína do que um bebezinho. Entenderam? Então, quando a gente dá esse leite, mas eu diluo em água. Não adianta. Vai ter um monte de proteína mesmo. Vai ter menos calorias, mas ele vai ter um monte de proteína igual. Então, quando a gente dá um monte de proteína para um bebê que não consegue ainda lidar com essa quantidade toda, ele pode ter alergia, pode sobrecarregar o rim do bebê, ele vai fazer um esforço que ele não está preparado para fazer, tá? Então, não é para dar. A fórmula infantil, ela pega a proteína do leite de vaca, a indústria ela pega a proteína desse leite de vaca, uma quantidade dessa proteína, ela reduz para que essa quantidade de proteína fique similar ao leite materno e acrescenta os outros nutrientes. Por isso que chama fórmula, tá? Então, quando a gente chama leite de fórmula não existe. Leite é uma coisa, fórmula é outra, tá? Fórmula infantil é a base da proteína do leite de vaca, tá? Então é uma formulação, é uma coisa totalmente diferente, tá bom? Mas o melhor do mundo todo sempre é o peito, tá? Melhor coisa, sempre vou incentivar. Danoninho não é iogurte, Danoninho é um queijinho petit suisse. Ele foi um produto totalmente criado pela indústria, não tem nada de natural nele, tá? E se vocês olharem na embalagem do próprio fornecedor, do próprio fabricante, então não é a Nutri louca que tá falando, é o próprio fabricante, tá? Ele é recomendado a partir dos 4 anos de idade. Essa questão de dar danoninho para a introdução dos alimentos é uma coisa cultural, é um tabu, é uma coisa que veio de antigamente, porque era bonito dar, tá? Então não é para dar, tá? Então, ó, a Angélica mandou, tem 1 aninho o bebê dela, tá? Não é para dar danoninho ainda, só depois de 4 anos, tá? Então, decisão tua, mas a recomendação é a partir de 4 anos. E ele toma 150 ml de leite. Depende do restante da alimentação dele, tá? Mas eu gosto de recomendar um pouquinho mais. Daqui a pouco, se tu conseguir oferecer mais um horário de 150 ml, já aumenta então essa quantidade de cálcio que ele vai estar recebendo com 1 aninho, tá bom? Quanto ao iogurte, que a Liliane perguntou, o iogurte também é a base de leite de vaca, é a mesma coisa, tá? Por mais que ele tenha os lactobacilos, por mais que tu faça, né, ou tu compre iogurte natural, sem açúcar, tá? Ele é recomendado acima de 1 ano de idade também, tá? Então, o iogurte natural é um ótimo alimento para crianças maiores de 1 ano, não é um alimento recomendado para menores de 1 ano também, tá? Olha só, então a Roberta me pediu quais são os 4 grupos alimentares para o bebê de 7 meses, tá?
Isso também é bem legal da gente falar. Eu sempre falo, usa todos os grupos de alimentos, né? Os grupos de alimentos que eu gosto, que quando eu falo em refeição, a gente fala nesses 4 grupos, tá? Claro que tem o grupo das frutas também, né? Enfim, tem outros grupos de alimentos, mas eu gosto desses 4 para refeição. Quais são eles, tá? Carboidrato. Carboidrato é o que vai dar energia para essa refeição, tá? Isso é a base da alimentação saudável até para adulto, tá? Então pode usar, por isso que é legal, tu pode usar para tua alimentação e daí oferecer para teu bebê também, tá? Carboidrato, que vai dar energia. Batata doce, batata baroa, aipim ou mandioca, né? Polenta, arroz integral, enfim, são os mais comuns a gente oferecer, né? Massinha, tá? Massinha, o que é massinha? Eu tenho mania de falar massinha que é aqui do sul, tem gente que o que é massinha, né? Chama de macarrão. Então é massa, eu gosto de dar massa de letrinha, massa de cabelinho de anjo, tá? Mas pode usar outros tipos de massa, tá? A massa seca, muita mãe tem medo de dar massa seca, aquela massinha de pacote, né? Mas não precisa ter medo, tá? Massa seca não tem sódio, só tem um sódio se tu só tem sal se tu acrescentar, né? Ela não tem óleo, então é uma massa bem legal de a gente oferecer também. Não precisa ter medo de oferecer essa opção de carboidrato, tá? Daí outro grupo então que a gente tem são as leguminosas, que são os grãos, como feijão. Gente, tem muito tipo de feijão. Quando eu falo feijão, usa o que tu usa em casa, mas tem outras variedades também. Tem o fradinho, aí tem o carioquinha, aí tem o preto, daí tem o azuki, daí tem o vermelho, daí tem o rajadinho, tem um monte de tipo de feijão. O feijão branco, tem a lentilha, o grão de bico entra nesse grupo, tá? Tem que ter um cuidado com o grão de bico, porque geralmente a gente usa a leguminosa para dar uma molhadinha naquela refeição, ela tem esse caldinho, né? Quando tu faz com o grão de bico, quando tu amassa, ele não deixa caldinho, ele fica uma pasta, sabe? Parece um patê assim. Então é legal quando for fazer o grão de bico no lugar da leguminosa, fazer uma carninha mais molhadinha para ter não deixar tão seca essa refeição. Então beleza, falamos do carboidrato, da leguminosa. O outro grupo são os legumes, tá? Então qualquer tipo de legume. Então, beterraba, cenoura, chuchu, brócolis, couve-flor, abobrinha, moranga, vagem, enfim, tem uma infinidade. Vão na fruteira, deem uma olhada. Não comprem só os que vocês gostam de comer, tá? Comprem outras variedades. Aproveitem essa fase da introdução dos alimentos para vocês se permitirem provar alimentos novos. O bebê de vocês, ele pode até comer uma coisa diferente que vocês comem agora. Daqui a pouquinho, com 1 ano e meio, 2, esquece. Eles vão querer comer o que vocês comem. Então, se permita, usa esse período, né, que vocês estão abertas, essas experiências, e aproveitem para melhorar a alimentação da família toda, tá? Legumes, então, e o outro grupo são as proteínas, tá? Proteína, carne, tá? Carne, então, carne de gado, carne de frango, carne de peixe, desde que não tem espinho, carne suína, bem passadinha. Na verdade, todas as carnes têm que ser bem cozidas, tá? Não é para oferecer carne ao ponto para criança. Na proteína entra também o ovo. E sabe o que entra também, que eu sempre esqueço de falar? Hoje de manhã eu tava falando sobre isso com uma aluna minha do Acertando nas Papinhas, e ela trabalha com cogumelos. E ela disse, Julie, como é que tu não fala dos cogumelos? Eu disse, pois é verdade, né? Super natural, né? Um cogumelo é in natura, é uma fonte de proteína legal, é legal para a família ter mais uma opção, é legal para essa criança abrir o paladar dela, ter mais uma opção diferente. Então, os cogumelos também entram nessa parte das proteínas, tá bom? Então, deu para entender os 4 grupos: proteína, carboidrato, leguminosa e... proteína, carboidrato, leguminosa e legumes, tá? São esses grupos que eu uso para refeição, tá? A Jéssica tá me mandando nutri. Sofia, a filha dela, se alimenta mega bem. Sem industrializado, sem açúcar, né? E ela tá fazendo nutrição também, legal. A questão é que ela come demais, né? Comida mesmo, tá? Dou um grupo de cada alimento, uma refeição completa. Tem vezes que come 2 pratos cheios de adulto. Faz mal? Ela não apresenta desconfortos, não pressiona ela, não come na frente da televisão, come concentrada, BLW participativa.
Jéssica, se tá tudo certo, se tu não tá forçando ela a comer esses 2 pratos, se ela tá bem, se ela tá ganhando peso bem, se essa curva de crescimento dela não tá mega acentuada, esse é o ritmo dela. Tá tudo certo, tá? Tá ótimo. Se ela tá bem, não vamos achar problema onde não tem, né? Tá ótimo, tá perfeito, continua assim. E eu acho que e é bem isso, né? O BLW e a participativa são as melhores recomendações para introdução dos alimentos, porque permite essa autonomia, né? Permite essa participação do bebê, né? Muita gente acha, isso é legal de falar, muita gente acha que para o bebê participar da alimentação só fazendo BLW. Não necessariamente, tá? Para o bebê participar da alimentação, ele pode ser utilizado a colher, mas dessa forma que eu falei para vocês, comendo junto, né? Na mesa, fazendo refeições em família, deixando o bebê fazer 90% do movimento na colher e ele fazendo os outros 10%. Isso faz parte da alimentação participativa, tá? Qual que era o ponto-chave que eu queria chegar com vocês, tá? Eu já respondi bastante dúvida hoje, vocês estão super participativos, estou super feliz. Mas eu queria conversar com vocês sobre essa questão, né? Que eu comecei conversando e depois parei, né? Que era o que é comer melhor, tá? Eu não vou conseguir responder mais muita coisa, tá? Mas eu quero que vocês coloquem isso nos comentários, tá? O que tá... Eu respondi dúvidas pontuais, isso é ótimo, mas eu quero que vocês respondam essa pergunta para quem tá na live, tá? O que é comer melhor para vocês? Se eu disser assim, eu vou deixar o teu bebê comendo... Eu vou deixar, né? Eu não vou fazer, eu vou ajudar vocês. Eu queria que meu bebê comesse melhor assim. Daí completem a frase. Para mim, o meu bebê comer melhor é tal coisa. Eu sei que teve gente que já respondeu, tá? Mas eu quero que vocês coloquem isso para eu poder ajudar cada vez mais vocês com as lives e ter temas que realmente vocês queiram, que realmente chamem a atenção de vocês, tá? E aí eu quero que vocês realmente pensem o que está acontecendo na casa de vocês. E eu quero que vocês pensem o que está acontecendo que esse bebê de vocês não está comendo esse melhor que vocês estão pensando, tá? O que está acontecendo? Façam um exercício ali na casa de vocês, olhem a refeição como um todo, olhem a rotina de vocês como um todo e vejam que ponto está pegando. Provavelmente vocês sabem onde é que está o erro, né? Provavelmente você sabe, não, erro é uma palavra muito forte, mas enfim, sabe onde é que tá pegando ali, onde é que tá encrencando, né? Essa questão pro bebê não tá comendo melhor, não estar comendo tão bem como vocês esperam. E uma coisa que eu queria conversar com vocês hoje era a questão da organização, que era a organização, a gente pensa, organização das refeições, então, a organização eu tenho que estar organizada, né? Eu tenho que estar mega organizada. Na verdade, a organização, ela começa pensando no que se vai fazer. Muitas mães se culpam porque o bebê não tá comendo, ou porque ele não come o suficiente, ou muitas vezes, muitas mães se culpam porque não deu tempo de fazer a alimentação como elas gostariam de fazer, né? Eu não consegui fazer com os 4 grupos de alimentos. E faz 2 dias que eu tô oferecendo a mesma fruta, tá? E muitas vezes, muitas mães se culpam por essas questões, não precisa se culpar, mas é importante se organizar. E para se organizar, tem que pensar em como fazer. O que eu tô querendo falar? Que não adianta se culpar na hora da comida. Tu tá sentada na mesa com teu filho, já não é momento de se organizar, já não dá mais tempo de se organizar, já não é momento de se culpar. O que foi, foi. Então tem que pensar para o dia seguinte, tem que pensar para a semana seguinte, tá? Então, por exemplo, no final de semana ou na sexta-feira, monta um cardápio, não precisa ser um cardápio super estruturado, sabe, de nutricionista, não tem nada a ver com isso. Mas um cardápio mínimo, o que você costuma fazer de comida para o seu bebê? O que eu faço de alimentação para minha família, que para quem fica em casa, quem faz almoço em casa, jantar, que eu posso utilizar para alimentação do meu bebê também. Porque a gente precisa facilitar também, né? Não adianta eu querer fazer um negócio mirabolante pro meu bebê e fazer uma refeição totalmente diferente para mim. Aí tu vai usar 20 panelas para fazer um almoço e vai enlouquecer mesmo, né? Aí não dá tempo. Aí fica uma bagunça, daí a gente quer que o bebê coma rápido porque tem que lavar louça, né? Quer que o bebê coma rápido porque tem que sair para trabalhar. Então tem que pensar, tentem facilitar, tentem agregar a rotina do bebê para a rotina de vocês.
dentro de uma alimentação saudável. Ai, Juliana, mas eu nunca tive uma alimentação saudável. Nunca consegui ter uma alimentação saudável, então eu tô fazendo o melhor pro meu bebê, tô fazendo tudo que é legal pro meu bebê, mas eu não consigo fazer uma alimentação saudável. Cara, é o momento de começar a conseguir. Fazer alimentação saudável, gente, não é comer queijo branco e chia, tá? Isso não se alimentação saudável não se resume a isso. A alimentação saudável é muito mais fácil do que vocês imaginam. A alimentação saudável é, por exemplo, usar os 4 grupos de alimentos na hora da refeição, para todo mundo. A alimentação saudável, por que o teu bebê come 2 frutas por dia e tu não come? Por que tu não pode seguir os lanches do teu bebê? Né? Tu pode comer uma fruta de manhã, tu pode comer uma fruta de tarde também. Talvez não dê só a fruta, não dê só a fruta como lanche para ti, né? O adulto precisa de mais energia, mas pode ser a fruta mais alguma coisa, né? Então essa questão que eu queria chamar a atenção de vocês hoje, que é a questão da organização, tá? Pensem num cardápio mínimo para a semana. Por que pensar num cardápio mínimo? Porque daí vocês conseguem fazer uma lista de compras. Vocês conseguem ir no mercado uma vez na semana. Conseguem ir na fruteira uma vez na semana. Não precisa assim, hoje eu vou fazer tal coisa, então eu tenho que sair correndo no mercado. Porque daí tu perde tempo. Se tu já pensa, pelo menos, não precisa pensar na semana inteira, se não dá, pensa em 2 dias de cardápio. E aí pelo menos já pensa na lista de compras que tu precisa para esses 2 dias, né? Para o teu bebê e para ti. E sempre tenta incluir a alimentação do teu bebê na tua. Sempre. Eu vou fazer hoje salada de brócolis. O teu bebê vai comer brócolis. Entendeu? Hoje eu vou fazer uma salada de abobrinha. Vou fazer moranga, né? Refogada. Então antes de temperar a tua moranga, cozinha a moranga ali, né? Só no vaporzinho, ou cozinha a moranga na panela, tira ela e deixa um pedaço pro teu bebê, sem sal, sem, né? Só com tempero natural. E tá tudo, facilita a vida de vocês, tá? Mãe tem mania de, eu digo, como nem dizia meu pai, né? Puxar a enxada pras pernas, né? Tipo, né? De tentar, porque eu tenho que fazer tudo perfeito. Eu tenho que dar uma alimentação saudável pro meu bebê. Mas alimentação saudável não quer dizer que tem que ser um horror, que tem que ser tudo difícil, que tem que ser um negócio assim, nossa, eu tenho que viver em casa de produto natural para ter uma alimentação saudável. Não, só tem que ir mais na fruteira, mais no açougue, né, do que ficar comprando um monte de pacotinho. Gasta mais na fruteira, gasta mais em coisas naturais e menos pacotinho, que tu vai conseguir fazer uma alimentação saudável tanto para ti quanto para o teu bebê, tá? E eu vou preparar um material especial pra gente conversar na semana que vem também, tá bom? Um beijo pra todo mundo, eu espero vocês na quinta-feira às 16 horas, tá bom? Um beijão, até lá!